produção, fala galera, Dani Martins na área em mais um episódio aqui do meu videocast, especialmente feito para você que quer trabalhar com eventos, mas não sabe por onde começar, você que já trabalha com eventos, mas tá meio perdido, ou então quer conhecer figuras tão importantes do nosso mercado. E de fato eu tô aqui evidenciando que os bastidores não são feitos só por profissionais produtores. Então quem me segue, me acompanha, fala: ah, Dani trabalha com produção, mas eu quero trabalhar com eventos, não necessariamente com produção, o que eu posso fazer? Cara, passaram diversos profissionais já por aqui, então um deles vai mexer com você, vai te dar esse insight e aquela, né, coçadinha de, putz, eu quero trabalhar com isso daí. E quem tá aqui comigo hoje, nada mais, nada menos, ele é diretor de eventos presenciais e online, light designer e diretor de fotografia. Paulistano, deve tomar um pingado, comer um pastelzinho na feira, né? Nascido na década de 60, técnico em eletrônica, abandonou a engenharia, passou rapidamente pela psicologia e ciências sociais e caiu em eventos, né? Tinha que ser com esse currículo aqui de estudos, mas acabou se formando mesmo em gestão de eventos. Estudou de tudo um pouco, arte, fotografia, roteiro, operação de áudio, videoman, entre outros. Teve mestres como Lala, Judy Spencer, Danny Nolan, Leonardo Neto, entre outros. E teve a honra de trabalhar com nada mais, nada menos que Oscar Niemeyer, Eleazar de Carvalho e Rubens Correia. Tá aqui comigo, uma honra receber Silvio Francisco. Oi, Dani, tudo bom? Tudo. Como é que você tá? Bem, graças a Deus. Entre essas pessoas, é tanto tempo trabalhando que teria uma lista enorme, né? Uhum. Desde também com a Fernanda Bujanra e outros iluminadores, o Césio Lima, e de arquitetos muito legais. E é muito legal, porque a gente vai vivendo e cada dia é um dia novo, né? E quando eu ouço falar de tanta coisa que eu fiz, tanta gente que eu trabalhei, parece que, pra mim, tô começando ontem. Não, e é muito bacana da gente poder citar algumas pessoas que são inspiração pra gente, que contribuíram com o nosso crescimento profissional, né, Silvio? Eu fico muito feliz e honrada quando algumas pessoas falam: Dani, você foi inspiração. Olha, fui trabalhar ou mexer com eventos, estudar sobre eventos, porque vi em você uma referência, uma pessoa que trabalha. Eu acho que nosso mercado precisa muito disso. E quando você evidencia profissionais que foram importantes na sua carreira, isso fortalece o nosso mercado. Isso é muito bonito, muito bacana de ver. E principalmente essa iniciativa que a Dani está tendo aqui de mostrar, porque muita gente cai para fazer evento por acaso, e evento é um business grande, forte, enorme, onde você pode fazer de tudo. Você pode ser um engenheiro e trabalhar no Cirque du Soleil, você pode trabalhar, fazer direito internacional e trabalhar na Live Nation, por exemplo. Então existe um mercado profissional que deveria ser mais profissional no Brasil, gigante, e você divulgando essas possibilidades de evento é muito legal para quem está assistindo. Bacana. E é essa a intenção mesmo, né? De mostrar para as pessoas que é uma infinidade de possibilidades, né? Muitos profissionais estão por trás das cortinas, né? No backstage. E quando a gente evidencia eles, é muito bacana. E a gente se conheceu não tem muito tempo, né? Foi na pandemia, eu falo, a pandemia me trouxe, né? Grandes amigos, né? Grandes profissionais para minha vida. E você foi um deles, né? E a gente teve uma passagem, assim, interessante, que eu vou citar aqui depois, que a pessoa morreu e ele me salvou. E aí gerou essa proximidade, né? O Silvio, a gente se conheceu através do Retoma São Paulo, né? Um job que a gente fez através da agência Momentum, né? O Felipe Vota era o nosso master lá. Morro de saudade, Felipe, você tem que vir aqui. Eu vou morrer de rir de uns tremoços. Eles falaram, a gente ia sair pra comer, vamos comer uns tremoços, uns negocinhos ali. Ele é uma figura, adoro o Felipe. Ele também foi. E foi numa situação, assim, de pandemia, né? Era um evento de retomada, né? Então a gente ainda tinha todos os protocolos. Usando máscara ainda. Nossa, cheio de... Tinha que botar um monte de X nas cadeiras lá da plateia, não sei o quê. E depois alguém chegava e falava que era pra tirar, e tira e põe, não sei o quê. Enfim, a gente teve uma série de dificuldades ali. Foi ali que a gente se conheceu e tive um pouquinho mais de contato. Eu não ficava em plenário, eu cuidava mais da montagem e da desmontagem. Até durante a execução do evento eu não estava, que era onde você estava mais presente, né? Eu duplava ali com o Biscoito, né? E a gente tinha... o Biscoito, né? Ele foi apelidado ali. O carioca nosso lá foi apelidado de Biscoito, o Vitor Biscoito. E aí a gente acabou se conhecendo nesse momento. Esse evento, ele teve, acho que foram 6 edições? 6 edições. 6 edições. E a gente estava conversando até um pouquinho antes que, você foi para fazer a parte de direção artística e essa dificuldade, né, da direção artística. Fala um pouquinho, a gente falou de diretor de eventos e a questão do diretor artístico, né? Questão que no evento tem estipulado hoje que existe um diretor artístico e um diretor técnico.
Mas quando me chamam, por exemplo, para fazer... Silvio, a gente precisa de um trabalho para fazer direção artística. Eu sempre pergunto para o meu cliente, o que você quer que eu faça? Porque diretor artístico pode ser desde a pessoa que só vai pilotar house mix, como a pessoa que participa do briefing, desde o começo, desde a criação, desde o planejamento, desde a criação de conteúdo e participa de reuniões. Então, entre esse ponto que você só vai pilotar house mix e participa desde o começo, existem um monte de etapas e você tem que entender para que etapa o cliente está te contratando. Então, é algo muito grande. Por exemplo, você vai fazer um congresso médico. Congresso médico, entre aspas, não precisa de um diretor artístico porque não tem nenhuma intervenção artística. Mas precisa de um diretor de eventos, né? Eu até acho que essa nomenclatura, diretor artístico, poderia passar a ser diretor de eventos. Com atividades artísticas, inserções artísticas ou não. Porque o cliente não entende. Pra que um diretor artístico? Eu não vou ter show no meu evento, né? Existe muito ainda. Do mesmo jeito que eu falei pra você. Tem muita gente que não sabe o que o produtor faz. Aí quando a gente começa a fatiar o produtor, então, que tem o de montagem, o técnico, de execução, o executivo ali, tudo, a gente começa a fatiar, dá um nó na cabeça do cliente. Dá. Também, ó, na sua segunda temporada, no quarto episódio, quando você entrevistou o Mirra, né? Sonoplasta, DJ, produtor musical, também a pessoa não entende. Vou fazer uma plenária, por que eu preciso de um DJ? Não vai ter festa. Tem gente que ainda não sabe que o DJ da festa é uma coisa, o sonoplasta, que é o DJ que fica na plenária, é outra coisa. E tem gente que fala, o técnico de som solta a música, alguém da empresa solta. Então, essa educação e esse conhecimento sobre as funções, eu acho que depende muito do estágio de cada agência. Depende do tipo de evento que ela faz, do tipo de evento que ela contrata. Porque tem agência, por exemplo, que só faz eventos pequenos e tem um evento médio durante o ano de um determinado cliente. Então, ela não está acostumada a trabalhar com todo esse tipos de profissionais, com essas nomenclaturas. Então, isso cada dia a gente vai aprendendo, vai ensinando, vai falando. E é assim que se faz. É através de conversar e de explicar que a gente vai sabendo mais coisas. O nosso trabalho é meio que um eterno, né? Ensinar, né? Explicar como funcionam as coisas. E aí a gente depende muito do cliente também estar interessado, porque ele simplesmente fala, não, eu não preciso. Procura saber, não, mas por que, Dani, você está me sugerindo ter um sonoplasta? Por que você está me sugerindo ter um diretor artístico, né? O que exatamente ele vai fazer? E não cortar logo de uma vez. Quando a agência coloca isso, muitas vezes a pessoa fala, nossa, olha o tanto de profissional que colocou nas lives, por exemplo. Não tenho dúvida que você fez live, que tinha muito mais gente trabalhando do que gente apresentando. Sim, cara, mas pra que precisa? Se numa reunião de Zoom, de Teams, ele abre o computador, pra que precisa de tudo isso, gente? E a falta de conhecimento, a falta de entendimento do assunto leva a erros, leva a coisas que a gente não gostaria de entregar da forma que entrega. Tem eventos que eu juro pra você, eu tenho vergonha de falar que eu trabalhei. Porque foi caótico. Porque você faz uma entrega, assim, muito meia boca, porque é dentro das condições que você tem, porque você só vai assim, né? Aparando arestas, né? Ali, sabe? Contornando tudo, apagando incêndio, não sei o que. E reza pra acabar. Então é complicado. É uma gincana, daí não é um evento, né? Que nem você pode chegar e o cliente falar, olha, eu preciso de um evento que a gente vai passar por essa pista de barro, de terra, chegar do outro lado. Você fala, então precisa de um carro 4x4, legal. Ah, não, eu só tenho verba para um Onix. Claro que você vai derrapar e vai atolar no meio do caminho. É assim, é simples assim, não tem como fazer diferente. Eu amo essas analogias que meus convidados trazem aqui. Outro dia a Adriana da Giglio fez a comparação com construir uma casa. Sim. Fazer um evento e construir uma casa. Você quer construir... eu quero fazer um evento, Dani. Tá, que evento? Eu quero construir uma casa. Tá, que casa? Em que bairro? Qual sobrado ou não? Quantos quartos? Eu quero uma cobertura, mas tenho dinheiro para uma kitnet, para um estúdio. Então, não adianta. Então, isso aí é nossa luta diária, né, Silvio? Infelizmente, a gente sabe que a gente vai lidar muito com isso, mas é tão gostoso, é tão prazeroso quando a gente tem esse entendimento de ambas as partes, né? Que a gente consegue, o trabalho flui assim, que você fala, nossa, já foi, já acabou, né? É muito, muito gostoso. Mas voltando lá no Retoma, né? A gente teve as 6 edições e lá em Piracicaba foi onde a gente se conectou mais pela fatalidade da minha intoxicação alimentar por camarão. Não foi por pamonha, né? Boa, porque pamonha eu também gosto, mas foi o bendito do camarão. Cara, quem é que vai comer camarão em Piracicaba, né?
Eu, né? Tipo, tinha que ir lá pra Piracicaba pra comer camarão. Mas tem a Rua do Porto lá. Mas foi assim, a gente tava direto, né? A gente tinha feito o Ribeirão Preto. E aí a gente veio direto pra Piracicaba. E lá em Ribeirão Preto a gente tinha ido num rodízio muito bom de japonês. Então já me entupi de tudo que é coisa, né? Porque eu não sou alérgica a camarão. Fato, eu não sou. Eu como camarão e não passo mal. Mas eu já tinha me entupido lá em Ribeirão Preto de comida japonesa, ou seja, todos os frutos do mar, né? Crus, que já, né? Aí, beleza. Fomos pra Piracicaba, a gente teve um day off, a gente foi pra Rua do Porto e a gente comeu um purê com camarão. A gente comeu peixe, mas tinha um purê com camarão. Beleza, comemos. Aí no dia seguinte a gente foi naquele jangada lá, né, conhecido. E aí aí chegou lá, o que eu comi? Um estrogonofe de camarão. Eu terminei, a última garfada que eu dei, eu senti uma coceira na cabeça. Aí daqui a pouco começou a coçar o outro lado. A gente entrou na van, indo embora, uma chuva, né, caindo o mundo. Aí todo mundo indo embora na van, o Silvio falou, não, ainda dá tempo, eu vou comprar umas coisas. Você começou a falar até das suas filhas, tal, eu vou comprar umas coisas para minhas filhas, tal. E aí a gente indo embora, no caminho eu comecei a sentir os meninos brincando, zoando na van. E eu quieta, e de repente eu virei, eu empipocada todinha. Eu fiquei, gente, vocês não têm noção, toda. Mas era da cabeça aos pés, assim. Eu tinha bolha, assim, e hematoma, assim, na bunda, na perna, na coxa, na canela, no corpo inteiro, nas mãos, em tudo. E aí eu falei, gente, o Silvio ficou lá, fala pra ele comprar Alegra, pra ele comprar tudo que puder e não sei o quê. E eu já tinha pedido pra você comprar um algodão ainda pra mim, que ele falou que ele ia pegar umas coisas pras meninas. Eu falei assim, pega um algodão pra mim que eu tô sem algodão. Aqueles de maquiagem. Cara, aí beleza, ele chegou, eu tomei, aí os meninos falaram, não, vamos pra farmácia, né? Aí já correram comigo pra farmácia, porque a ambulância que tava lá não tinha, né, nada pra alergia. Eu sei que eu me entupi de remédio. Tinha ambulância, mas não servia pra nada também. Então, só tava ali assim pra ter, né, pra constar, Sim. né? Eu sei que eu fui pro hotel, perdi praticamente, acho que meio período, não. Fui volta do almoço, eu só voltei pro job no dia seguinte, porque eu dormi, eu apaguei, eu desmaiei, né, de tanto antialérgico que eu tomei. Mas ele que me salvou, ele, não, eu levo, tá aqui e tal, não sei o que, e me salvou. E Dani, assim, eu fiz bastante viagem, turnê, fazendo como iluminador, viajando com a Rita Lee, com a Marisa Monte. E quando a gente fez esse tipo de evento, que é uma gig que a gente tá fazendo um roadshow, ali é a família, né? Vira. Então tá o Felipe, tá você, tá o Carioca, tá o Marcelo. Teve vezes que eu não fui, foi o Kaká. Então ali um tem que cuidar do outro. Sim. Porque é um time. E eu era a única menina. É um time. E assim, o evento, você faz produção de montagem. Tem gente que tá fazendo a produção de A e B, de logística e de cenografia. E tem gente que tá fazendo direção técnica. Todos ali é um grupo e a gente tem que ter uma harmonia. Isso depende muito principalmente de quem está fazendo a produção master, porque é quem escolhe a equipe, no final das contas, e o profissionalismo de cada um. Mas depende bastante de quem escolhe a equipe. Isso é super importante. Não, com certeza. Na contratação, saber quem vai estar ali no time, né? E eu não era benquista no time. O primeiro job que foi para fazer em Campinas, ninguém me queria. Onde você viu uma mina na montagem e na desmontagem? Vai ter marido enchendo o saco, vai ter filho, não vai poder virar madrugada e não sei o quê. E aí, fiz todos. Isso porque era só local, era pra fazer só Campinas. Acabaram me colocando na turnê todinha. Acabei fazendo montagem e desmontagem. E foi muito bacana. É um dos projetos que a gente tem recordações com carinho. Tinha problemas, óbvio, como tem. A gente resolve e tal, não sei o quê. Mas era muito gostoso. Essa questão do roadshow, assim, de ter essa conexão família, né? Eu gosto muito de trabalhar com as minas, né? Fora do Brasil, quando eu fazia iluminação mais... Na Espanha, na Europa, na Inglaterra, principalmente... Tem muitas mulheres que trabalham com iluminação, montando iluminação, operando canhão de luz ou só fazendo montagem, que coordena carregadores. Então, eu acho que é um universo super aberto, como existem... eu citei aí 2 diretoras, né? Tanto a Lala quanto a Fernanda, como tem outros desde o tempo do Paulo Suplicy. E tem muito diretor artístico super bom, homem como mulher, como deveriam ter mais diretoras técnicas, como, por exemplo, a Vivi, que é sensacional.
Não, isso abre muitas portas, né? A gente tem realmente um mercado de eventos predominantemente masculino. A gente vê as mulheres muito mais em agências, fazendo pré-produção, atendimento. Os clientes também, né? Exatamente. E aí, quando você vai exatamente para execução. Já aconteceu muitas vezes isso comigo. De eu estar no evento e uma pessoa chegar e falar assim: oi, mocinha, tudo bem? Quem que é o produtor? Não tá falando com ela, bem. Tipo, né? Ou achar que eu sou a segurança por causa do tamanho, tá sempre de preto, né? Ali. E nunca é a produtora. Já nem ligo mais, hoje é mais tranquilo, mas a gente vem de uma época, né? Eu tenho mais de 20 anos de mercado e a gente encontra essas dificuldades. Mas cada vez mais a gente vê mulheres migrando para essa parte técnica. Eu conheço holds, mulheres, técnicas de som. Então, assim, isso é muito bacana e o mercado precisa ter mais, né? Precisa dar. Tem uma empresa de audiovisual em Campinas que são só mulheres, inclusive carregadoras. Isso que é legal. Eu assisti recentemente um show do Chico César. E ele fala, eu ia nessas conversas onde a mulher tem lugar de fala e tudo, e perguntava, e as mulheres na sua banda, né? Ele falou assim, e ficava assim, ele falou, e não é por querer ter mulher na banda ou não, e sim pela competência. Hoje, a iluminadora dele é mulher, a percussionista dele também é uma menina que já está há muito tempo com ele, quem está tocando piano também é uma mulher, que toca sopro também são 2 mulheres, então ele apelidou a banda dele de macho fêmea. E é muito legal, daí, independente de ser mulher ou ser homem, o profissional tem que ser bom, né? Sim. Isso tem que ser... Eu acho que é o mais importante. Sim. Você ter condição de poder realizar aquilo para que você foi contratado. Sim, eu acho que quando a gente contrata um profissional. A gente não contrata o sexo, a gente não contrata a cor, a gente não contrata outros tipos de características, né? Isso é fundamental. Mas voltando lá atrás, cara, a gente tá na frente do cara, eu, na verdade, estou na frente, vocês estão assistindo, né? Ou ouvindo aí no Spotify, o cara que trabalhou na inauguração do Memorial da América Latina, gente. Isso detona a idade, né? Mas eu tá jovem, tá jovem. Mas eu trabalhei jovem. na inauguração do Olímpia, do projeto SP. Trabalhei no projeto SP1 e inauguração também do projeto SP2 também. Nossa, é muita coisa, Memorial. Né? E lá você ainda era light designer? Era iluminador, trabalhava com iluminação. E daí foi trabalhando no Memorial da América Latina, que começaram a ter alguns eventos corporativos, que daí teve um evento do Banco de Eventos, que foi um evento da Avon, onde a Lala era a diretora, a Fernanda Bujanra era produtora ainda, master lá do Banco de Eventos. E daí elas me contrataram para fazer a iluminação do evento. A partir daí começaram a me chamar para fazer eventos fora do memorial e eu comecei a ir com elas. A Lala saiu do Banco de Eventos, montou sua própria empresa, Entusiasmo Cultural, me chamou para ir trabalhar com ela. E eu fui trabalhando, fui fazendo, daí eu fui ser diretor técnico, comecei a estudar um monte de coisa. E daí fui passando para a área artística. E aí foi onde você viajou o mundo, né? Já com grandes artistas, já viajei bastante e com artista e também já fiz evento fora. Pouco tempo atrás acabei de fazer um evento no México. Que a gente se falou, legal. Você estava lá, né? A gente se falou, eu estava lá ainda. E... Enfim, é muito legal trabalhar. E você tem que ir descobrindo. E depende de cada um. Tem gente que tem vocação. Eu tenho amigos que são iluminadores, light designers, desde o tempo que eu trabalhava, que continuam sendo, porque essa é a vocação deles. Sim. Tem um monte de técnico de som que migrou para ser diretor técnico. Uns técnicos de vídeos que migraram para ser diretor técnico. Como na direção artística, eu vim do show, mas a maioria veio do teatro ou veio do vídeo. Então, depende o bichinho que te coça por dentro, que te faz ter curiosidade e das coisas que vão acontecendo na sua vida, né? E tirando um pouquinho de eventos, eu vi que você tem um hobby que são as poesias. Me fala sobre isso. Vamos sair um pouquinho do mundo, depois a gente volta. Então, a poesia é uma forma de arte talvez a mais abstrata, né? Quando você olha um quadro, você gosta ou não gosta visualmente, a música é uma forma de arte que entra direto no seu cérebro. Você não precisa escolher se você gosta ou não. Seu cérebro vai dizer se você gosta. Uma poesia, não. Você tem que ter... Você tem que ler e aquilo tem que te tocar não só de uma maneira, sei lá, artística. Tem muitos elementos. Então, eu acho uma coisa complexa. Eu acho super gostoso e
principalmente porque uma poesia cada um gosta e entende da forma que estiver lendo. E você faz isso, assim, aleatoriamente? Surge, você escreve? Você tem um canal, um blog, alguma coisa que tem elas? Então, quando desde o comecinho lá, desde adolescente, eu comecei a escrever e tudo. Escrevi um livrinho de poesias e tudo mais. Daí chegou na pandemia, eu falei assim, vou dar um jeito, eu queria publicar esse livro. Daí um amigo meu sugeriu para eu fazer um podcast sobre poesia. Eu falei, vou fazer um canal no YouTube. Daí no começo da pandemia eu fiz um canal que chama Desejos, Sonhos e Sensações. Fiz 2 temporadas, 2 anos bem legais. Depois começou a ter muito trabalho e de eventos, então eu parei um pouco. Onde eu apresentava uma poesia minha, mas eu tinha sempre um convidado. Que tinha gente até de evento que escrevia, mas nunca tinha publicado e nem tinha mostrado. Então eu entrevistava essa pessoa, a pessoa mostrava uma obra dela, eu falava da minha também, e sobre um assunto sempre tinha um tema com diversos comentários. Eu gosto de poesia, acho poesia incrível. Não precisa ler muita poesia para você gostar de poesia. Você tem que gostar de 3 ou 4, alguma coisa em algum momento que te chame. Então isso eu acho que me ajuda bastante na vida. Muito legal. Me passa os links depois que eu vou deixar pro pessoal. Vou passar sim. Deixo na descrição pra galera também poder curtir um pouquinho. E Silvio, a gente fala bastante, né, dessa questão do diretor artístico, né? E geralmente os que a gente vê que estão no mercado são filhos de TV. E você já contou que a sua criação já foi direto em eventos, né? Você teve passagens em TV? Acho que você comentou alguma coisa de MTV, Multishow e tal, mas vem muito essa questão daquele... o diretor, até aquele cara caricato, né? É o fone, microfoninho aqui, não sei o quê, tal, que é aquele... Tipo, vira até aquela coisa assim, só TV, é só TV. E a maioria dos que eu conheço tem essa bagagem de TV e outros não tão firmes com eventos, como você teve essa criação, né? Essa base já direto com eventos. Então, é diferente. Porque, por exemplo, se a gente falar da Fernanda Bujanra, que é uma referência, a Lala, elas vieram do teatro. A Fernanda é bailarina, a Lala é atriz. Então, elas não vieram exatamente da TV. E eu trabalhei com iluminação. E daí, na época que começou a ter aquela onda de gravar DVD, que talvez aqui muita gente não era nem nascida, que está ouvindo... fazer iluminação para show é uma coisa, fazer iluminação para estúdio é outra coisa. Como eu já tinha alguma bagagem de ser técnico em eletrônica, ter estudado um pouco de engenharia, eu fui estudar fotografia justamente para poder ser esse iluminador que linka o pessoal da TV com o pessoal do show. Então, fiz bastantes especiais para Multishow, para MTV, para Globo, para TV Cultura. E daí e fui fazendo. Mas eu fui pro evento... Não foi por causa justamente de estar ali junto, acompanhando e fazendo iluminação para um evento do banco de eventos, por exemplo, e que daí eu via o detalhe do som, o detalhe da luz, o detalhe do vídeo, que eu comecei a fazer direção técnica, né? E daí eu fui fazendo. E daí chegou algum momento que eu trabalhava com a Lala, que eu era praticamente o braço direito dela na direção artística. Em um momento ela falou, Silvia, não vou fazer mais evento corporativo. Eu falei, o quê? Como? E agora? Ela falou, todos os meus clientes agora são seus. Uau. Então ela fez assim, tum, agora você é diretor artístico. Nossa. Depois de muitos anos trabalhando e fazendo, então a vida vai caminhando assim. E é claro que daí, por ter trabalhado em televisão, me ajudou bastante na pandemia, porque eu entendo eu fiz curso de câmera, eu fiz curso de videoman, curso de áudio. Então, e saber de linguagem. Você trabalhando como iluminador, você está sempre olhando o palco de frente. Quando você olha o palco de frente, você vê tudo que acontece ali. Você vê o figurino que é usado, você vê como funciona o roteiro, você vê como funciona a luz. Então, é muito legal para quem trabalha como iluminador, como light designer, passar a trabalhar como diretor artístico. Eu recomendaria. E esse seu olhar é criterioso mesmo. De todos os episódios que eu gravei até hoje, já foram quase 30, ele foi a única pessoa que perguntou de dress code. Ele e a Gal, a Bruna, que vem próximo, os diretores artísticos, eles olham pra tudo. E eu já fiz cagada nisso, né? Num outro que eu gravei, eu tava de jaqueta laranja e a parede era laranja e eu tava com a unha laranja. Meus dedos sumiam, assim. Um chroma key laranja especial. Exatamente. Mas, então, assim, Dani, assume como linguagem. Tá tudo certo. E assim, eu adoro. A gente pode tudo. E nessa minha jornada de facilitadora, né? De compartilhar conhecimento, eu adoro cometer erros e assumi-los e mostrar. Tá vendo, ó, gente? Eu errei, você pode errar também. Então vai por esse caminho aqui.
Por isso que eu falo, essa parte de compartilhar conhecimento, muita gente fala, é professora. Eu não me formei, eu não sou professora. Minha irmã é professora, ela fez magistério, ela tem pedagogia. Então, assim, eu não me vejo dona desse título. Eu sou uma facilitadora. Eu falo, eu encurto caminhos para as pessoas. Eu já passei por muitas roubadas e já te falo, ó, aqui, ó, dá ruim. Vai por aqui que é melhor. Então, a gente encurta caminhos, né? Ó, a gente trabalha em eventos, né? E a única certeza que a gente tem é que a gente vai errar em alguma coisa. Evento é eventualidade. Então, toda a preparação do evento, você tenta minimizar os erros. Só que durante um evento, acontecem eventualidades. Então, você tem que ter a capacidade de estar pronto. Não só você, assim, junto com a equipe, de poder solucionar esse evento. Você que gosta de comparações, eu falo assim, evento é você sair de um porto, atravessar um mar, chegar no outro porto. Só que você não está num transatlântico, você está num veleiro. Não. Então, o vento vai, volta... Sem vento, soprando assim, ó. E te joga longe, mas daí você não pode deixar de perder o rumo, né? Então, essa também é uma função bem grande do diretor artístico, que está ali calmo, mais ou menos tranquilo, por fora, mas falando com todos os técnicos, com atendimento, com o cliente que vem falar direto com você, com a pessoa que está lá no palco, com a atração que vai entrar, tá tudo explodindo e você tá ali com aquele mar na tempestade, mas tem que estar calmo, tá pleno, sabendo que você vai ancorar e chegar no porto com a maioria de todos sobreviventes, com todos os sobreviventes. E acho que o mais bacana disso é você olhar para um todo, né? Por exemplo, para você ter uma boa... Porque eu às vezes faço a parte de direção, mas mais de house, assim, não tão artística, para mais coordenar a equipe e tal. E eu vejo como faz diferença quando eu chego e, assim, já foi feita uma pré-produção bem feita. Então, contar com outros profissionais junto ali e que vão facilitar isso, que nem, por exemplo, você falou da importância de um produtor de conteúdo e que muitas vezes as pessoas não entendem a função. Eu já fiz bastante, faço. Na pandemia a gente aprendeu a fazer de tudo um pouco, né? Eu, pelo menos, nossa, também me vi fazendo até roteiro, um monte de coisa e que alguns clientes se acostumaram com isso. Eu tenho uma grande marca que eu atendo que ela se acostumou com isso e toda live que tem, eles ainda continuam fazendo, tem que ser eu, porque eu faço tudo. Eu faço desde o roteiro, direção, não sei o quê, blá, blá, blá. E meio que assim, eu falo, tá bom, é que eu já acostumei fazer meio que um Ctrl-C, Ctrl-V. Mas é muito gostoso e prazeroso quando você chega e você sabe com quem você pode contar. O conteúdo, por exemplo, é palestrante querendo mudar coisa o tempo todo. Tipo, tá chegando, o cara tá lá na house com um pendrive e fala, ó, esse pendrive aqui você só muda tal slide e tal. E aí você põe aquela música assim, We Are The Champions, você vem pra mim e o cara vai entrar naquele segundo pro palco. Então não dá pra você fazer isso sozinho, tipo, eu virar um polvo ali e pensar, tem muitas outras coisas que envolvem. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da importância desse profissional do produtor de conteúdo e o todo, né? Porque pra você executar um bom trabalho, porque uma vez que você tá ali como diretor artístico, a culpa é sua, né? Mas nem da produção, né? Você tá ali, você ganhou a frente, você tá, né, de peito aberto ali, tipo, se der ruim, foi culpa sua. Só que muitas vezes você leva a culpa por conta de um mau profissional, sei lá, uma pessoa que tava desatenta ou que tava na house mexendo no celular, ou porque não se atentou no microfone, ou que era um profissional que não era tão capacitado assim pra estar ali. Fala um pouquinho disso, porque eu vejo isso muito. Tá. Dani, assim como você, no meu canal do Instagram, eu dou várias dicas e falo sobre direção artística, qual que é a diferença entre direção artística, direção técnica e algumas particularidades da direção de evento, né? E um evento, ele tem várias partes, né? Ele tem a montagem, ele tem o teste, ele tem o ensaio, ele tem o ajuste e tem o evento. Só que a gente às vezes monta e vai direto pro evento, não consegue ensaiar. O cliente às vezes vai lançar uma coisa de tecnologia super grande, um carro que leva não sei quanto tempo para ser projetado, para fazer com um monte de gente fazendo. Daí na hora de fazer evento parece que quinta série. Pô, o cara chega com a coisa na hora, ele não está preparado, ou alguém preparou esse conteúdo para ele, então às vezes perde esse tempo que seria do ensaio para o cara conhecer a apresentação dele. E tudo que a gente ensaia pode dar errado. O que a gente não ensaia, dá errado. Ponto. E a gente assume o risco junto com o cliente. Treino é treino, jogo é jogo. Não adianta jogar com time sem treinar. Porque a pessoa fala, eu só vou falar isso no palco. Mas
não só eu tenho que entender como diretor artístico, mas o diretor técnico precisa saber se essa necessidade, precisa ter um cabo lá, o que precisa ter para apresentação, para suportar a apresentação desse evento. E os técnicos, você pega o técnico de som, o técnico de vídeo, tem aqui seus técnicos que estão aqui, eles precisam saber o que vai acontecer. Sim. E, então o ensaio depende de muita gente. E é claro que nessa parte o diretor artístico ele tem que fazer esse meio de campo aí. Criar e ter 5% de técnica. Aliás, também acho que não dá mais para ser diretor artístico sem saber de técnica. Não. Como não dá para ter diretor técnico que não entenda de um fluxo de roteiro, um fluxo artístico. Porque as coisas, cada vez a gente tem mais tecnologia e a gente precisa se desenvolver e aprender. Não adianta ficar só com aquilo que você sabia. O que eu sabia, ótimo. É um background para eu poder aprender novas coisas. É daí que a gente tem que ir para frente. Agora, o conteúdo é o mais importante do evento. E diretor artístico eu entendo como profissional de comunicação. Então, ele tem que fazer que aquilo que a pessoa está falando no palco seja bem entendida por quem está na plateia. É simples assim. Então, tem o briefing do cliente, tem o cliente lá, tem a agência, tem todo mundo, mas eu acho que a concentração maior de um diretor artístico tem que ser nessa parte da comunicação. Então, se você não tem o conteúdo, você não consegue lapidar, fazer a coisa ficar de uma forma mais fluida. Acaba virando uma gincana que você falou. Põe no palco, liga, funciona, opa, sobrevivemos todos. Não é assim que deveria ser feito. Não. Mas muitas vezes a gente está lá e tem que fazer isso também. Acontecer dessa forma. Não é ideal. E o conteúdo é o mais importante. Sim, não, eu considero o conteúdo o coração do evento, a alma, o coração do evento, porque assim, é o que realmente vai permear tudo ali. E a gente tem essa dificuldade, né? A gente tem eventos que a gente dá prazo e o palestrante, não, é só um negocinho, não sei o quê. Aí, de repente, o cara entra dando um triplo carpado ali, não sei o quê, tal. Você tá numa transmissão, num híbrido, você tinha uma câmera fechada só no rosto dele e o cara faz isso, e aí, beleza. Como que vocês não pegaram tal? Eu falo, gente, quer fazer surpresa, faça surpresa para o público, não para quem está trabalhando, para quem está na produção. Eu já paguei para uma escola de samba que não tocou no evento que eu estava, porque eu não sabia que era para o nosso evento, e o cliente não me contou, não contou para a sócia dele, não contou para ninguém, e ele estava no palco. A escola de samba chegou, eu falei, não é aqui, é no evento da Polishop aqui embaixo, não tem nada a ver com o nosso evento, é um evento de imobiliária. Eu falei, não tem nada a ver com o nosso evento. Mandei a escola de samba lá para a Polishop. E depois o cara veio, cadê a escola de samba? O cara disse que já estava aqui, eu vi no meu celular, falei, como assim escola de samba? Ele eu contratei, eu falei, você não me avisou? Ele não era surpresa. Eu falei, não tem que ser surpresa para produção, pelo amor de Deus. Então, assim, eu assino um contrato de confidencialidade que eu não vou contar para ninguém que vai ter uma escola de samba entrando no... Mas a gente tem que saber para preparar tudo, não só. Ah, Dani, mas isso então é quando tem gravação? Não, não é para pegar take, é para preparar o público, a entrada dessas pessoas. Se eu não souber que é surpresa, se tiver gente ali fora, como é que eu vou esconder essa escola de samba? Então, tem uma série de coisas que eu falo. Hoje, a maioria dos problemas que eu tenho enfrentado nos eventos que estão voltando, né, nessa demanda reprimida, que foi um boom também, né, Silvio? Veio tudo assim, chega um briefing para você de um evento para ontem, você tem que entregar antes de ontem, né? É assim. E vem nessa loucura, assim, essa insanidade das pessoas e falta comunicação. Chega tudo picado, assim, tipo, ou então aquela coisa, eu vi esses dias de um cliente assim, Dani, a gente falou para você que o evento era simples porque a gente achou que você ia cobrar muito caro e aí agora tem umas coisinhas a mais para fazer. Eu falei, querida, independente de cobrar mais caro ou não pode ter surpresa. É muito complicado. Então, esse cobrar caro é relativo, é o que você quer. O que você quer? Você quer uma xícara de plástico, quer uma xícara de ouro, quer uma xícara de diamante? É uma xícara. Você vai tomar uma água igual. É só dizer o que você pode, o que você quer fazer, o que você quer mostrar, né? Sim. Isso é complicado. E nessa volta da pandemia, né, que ficaram esses eventos que precisam ser feitos em cima da hora, recebo, assim, às vezes, uma mensagem de WhatsApp. Silvio, quem me indicou você foi a Dani, e eu tô precisando de um evento, fazer direção no dia, sei lá, dia 15. Quanto você cobra? Que dia? Que dia? Dia 15? Onde? É ao vivo? É híbrido? É presencial?
não tenho informação nenhuma. Não, uma das minhas conversas... Eu falei assim, a gente pode conversar para falar um pouquinho? Era assim, briefing assustador. Chega assim, eu quero fazer um evento, ponto. Eu quero fazer um evento. Cota um evento para mim? É assim. Então, assim, essa falta de comunicação, essa ansiedade das pessoas em querer fazer, mas muitas vezes não entender, te chama para conversar. Ontem mesmo, uma pessoa me chamou e aí eu falei para ela, me passa o briefing. Ela, tá, eu te passo, mas vamos tentar adiantar por aqui. Eu falei, tá, mas sem o briefing, como é que você quer que eu te passe o preço? Não dá. Dani, eu acho que assim, na pandemia, muita gente que trabalhava com produção e que ficou parado, por exemplo, logística, cenografia, A&B, produção mesmo de campo, ficou sem trabalho. E muita gente migrou para outros trabalhos e tem um pessoal novo que está trabalhando e o mercado está se ajustando. Então é super importante, por exemplo, ter um programa igual o seu aqui, porque as pessoas começam a ouvir e entender um pouco mais do que a gente tem no mundo de eventos. O mundo de eventos não é assim um circo. Aliás, tem circo muito bem organizado. Se a gente fosse igual um Circo du Soleil, eu estaria muito feliz, né? Mas é coisa feita por profissional. Tem gente que se preparar para fazer evento. E é complexo. O evento é muito grande. Você pode fazer um evento médico muito bem, você pode fazer um lançamento de carro, você pode fazer um evento no Allianz Parque, você pode fazer uma Copa do Mundo, enfim, é muito grande. Então, você fazer evento, você precisa entender que tipo de evento, que lugar do mercado você quer estar, né? É muito enorme. Eu costumo falar, né, que o produtor de eventos precisa saber muito de algo, um pouco de tudo. Ele tem que olhar para o todo. Ele tem que olhar para o todo. Ele vai saber se um credenciamento é bom, é fácil de fazer, se ele sentar a bunda lá e credenciar também, entendeu? Ele vai entender se realmente a coxinha tá apertada para um palestrante ou para a galera trabalhar e não sei o quê. Se ele for lá, se ele ficar só ali de longe, achando que é um maestro ali só tocando as coisas, não vai acontecer. Eu quero pôr o radinho no ouvido, não sei o quê, e dar ordem. Não é assim que funciona. E eu gosto assim de participar nesse processo na agência quando fechou o evento, vendemos um evento. Então, a hora que começa a construir a cenografia para ver as entradas e saídas, o fundamento. Porque eu tenho trabalhado em eventos que tem cenários lindos, coisas super bem feitas. E que se você chegar antes, se você dá as dicas de necessidades técnicas que você precisa para o artístico, fica muito mais fácil, evita de você ter problema na hora. Então, esses problemas que a gente tem que evitar na hora para estar com energia para resolver outras coisas. Sim, não adianta ser lindo, ter um cenário lindo e não ser funcional. Mas atualmente tem tido, cada vez mais, principalmente das agências que eu tenho trabalhado, tem feito coisas muito, muito legais. Mas você sempre tem que pensar que às vezes a pessoa faz um 3D com aquela vista aérea, bonita. Cadê a caixa de som? Cadê a estrutura de iluminação? Põe uma vista da pessoa sentada na quinta cadeira, com um monte de gente com a cabecinha na frente dela. Essa é a vista que o público vai ter. Essa vista que a gente precisa ter. Então, essa coisa que alguns diretores técnicos também chegam para a agência e vê aquele desenho bonito e falam: cadê? Tudo flutuando? Cadê os fios? Não tem. House Mix fica lá longe. Gente, vamos organizar, né? E tem 4 metros para House Mix. Cara, mas só hoje 4 metros não cabe uma mesa de som, uma mesa de luz. Não cabe um sistema de vídeo, mais 8 computadores. 10, 12 para cima. 2 computadores PPT, mais 2 de stand-by, mais o gerenciamento de vídeo, mais o Resolume, mais tudo, mais... Ele só pensa realmente na casca, né? Na parte de fora ali. Mas isso eu acho que está melhorando muito. Acho que quanto mais você vai falando, mais vai conversando. Eu acho que às vezes a gente, né, sempre quer dar essa reclamadinha, né? Dessa alfinetada. Mas tem muitos eventos que eu tenho feito que são muito legais. Sim, não, muito e parece que quanto mais a gente consegue entrar nesses eventos que de fato entendem, né? Que tem todo esse por volta, assim, a gente atrai outros, né? E dali vai, né? Tem que subir o sarrafo e aprendendo e ter a disponibilidade de aprender. Ter essa paciência com o cliente da agência e com o cliente final. A gente sabe que se o evento der errado, o atendimento da agência vai perder um cliente. O nosso cliente final, que é lá do marketing, ele pode perder o emprego. Então, o diretor artístico, acho que os outros profissionais, mas eu falo ali na minha posição de diretor artístico, você tem que saber lidar com essa expectativa e com essa ansiedade. E falar várias linguagens. Falar a língua que o técnico precisa ouvir
e falar a língua que o presidente da empresa que está no palco precisa ouvir, como do atendimento da agência, como o próprio cliente, né? Porque o diretor artístico ele fica muito em contato, tem que ter essa ética, essa confiança, ele tem muito contato direto com o cliente final. Então você tem que estar ali falando com todos, com línguas diferentes, de formas diferentes para que as coisas aconteçam e entendendo na cabeça de cada um o que está se passando. Isso talvez o maior desafio. Mas para você estar disposto para poder fazer isso, esse projeto, esse cenário, essa direção técnica, ela tem que estar rolando muito bem. Porque senão tudo vai ser, na hora, uma causa de estresse. Sim. Pro próprio cliente e para a própria agência. É um conjunto, né? Gerenciar pessoas, mas precisa ter um alinhamento muito bem feito ali para que as coisas realmente aconteçam, né? E quando a gente fala nesses eventos, a gente fala muito de Brasil, até minha curiosidade, eu nunca fiz evento fora, já estive fora, mas nunca trabalhei fora, e eu vejo que a maioria das pessoas que estão aqui comigo fizeram eventos fora, mas fazem eventos para brasileiros. Também foi a sua experiência ou você chegou a fazer evento na gringa para gringos? O último que eu fiz agora é Gringo para Gringo. É uma empresa americana que eu atendo junto com a Samara Teixeira, que é produtora, assistente de direção artística, roteirista, diretora artística, minha sócia linda, a Samara. Tamo junto, Samara. A gente vai de tudo um pouco. E é um cliente dela, é uma empresa americana. A gente já fez evento para eles no Chile, acabou de fazer no México, fizemos eventos no Brasil. É diferente do que você fazer evento para brasileiros no exterior. Mas você está trabalhando com brasileiros no exterior, fazendo convenções, você tem equipes, são locais. E lá eles têm uma outra cultura de trabalhar, uma outra forma de trabalhar e até, em produção, preciso imprimir uma coisa de uma hora para outra. Se fechou a loja, fechou. Não é que você liga para o cara da Alpha Graphics e o cara faz 24 horas e uma hora tá lá. Né? Então, é diferente, mas a experiência é boa por você estar trabalhando com equipes e culturas diferentes. Sim, agrega muito, mas realmente é um cenário diferente do que a gente enfrenta aqui no Brasil. Porque tem sempre o tal do jeitinho, né? Essa loucura e essa coisa de que funciona 24 horas por dia. Eu tenho alguns grupos no WhatsApp que o pessoal chega lá, nossa, alguém tem aí uma empresa que faz camiseta de ontem para ontem? Isso é corriqueiro. Tipo, eu quero fazer uma caneca dessa daqui, eu quero fazer agora. Alguém que imprima agora, tal. Então, assim, entre esses sufocos, assim, de que, tipo, eu até brinco, teve um dos eventos que eu fiz, eu atendi durante muito tempo o Murilo Gun. E um dos eventos ele me vestiu de vermelho, escrito staff e uma cruz vermelha. Cruz, assim, sabe? De vermelho. Então, assim, ali eu falei, eu fui muito bem representada. Não era preta, era vermelho, porque você tem que sair apagando, né, as coisas e apagando incêndio. Então, lá fora não tem disso, né? Tem também, mas você apaga incêndio quando tem incêndio. Não pode ser tudo incêndio. Não. A eventualidade tem que ser eventualidade, não tem que ser a regra. Tem que ser uma exceção. Exatamente. Eu já vi empresas de técnica aqui agora que cobram o horário do trabalho 12 horas dos técnicos. A partir disso tem extra. Eu acho isso super honesto, super justo. Justíssimo. O pessoal fala muito, você vai trabalhar com o americano, eles trabalham 6 horas por dia. Se você quiser, eles trabalham mais 2 horas. Depois disso, ele para e vai embora, senão o sindicato dele multa ele. Olha lá. Não pode. Eu fiz eventos, por exemplo, fiz o casamento do Ronaldo e da Cicarelli lá no Castelo, lá na França. Produção toda brasileira. Precisa tocar isso, troca a cor da gelatina, isso. Os franceses ficavam doidos, né? Ou no México, ou na Espanha. A gente falava, não me gustam los câmbios. Eles davam risada da cara da gente. Você falava só mais uma coisa, porque tem que ser assim, tem que ser feito de uma forma profissional. Não pode ser feito igual a quinta série. Da mesma forma, quando você trabalha lá, eu falo, Dani, olha, não gostei dessa caneca aqui, ela tem que estar aqui. Não vai pro banheiro chorar. Eu não tô falando que eu não gosto de você. Só que essa caneca não era pra estar aqui, é pra estar aqui. Então esse mimimi, essa coisa, de falar com jeitinho, é claro que você tem que ser educado e respeitar todo mundo, o respeito acima de tudo. Esse negócio de, eu sou diretor, eu grito, eu falo, isso não existe. Não. Para mim não existe, não funciona mais. Talvez tenha funcionado um tempo. Mas assim, olha, Dani, será que daria para você botar, Dani, não gostei disso aqui, eu quero isso aqui. Ponto final. E ponto. Não é. Depois a gente vai lá jantar junto e tudo mais. Não é uma briga. Então,
essa é parte... objetividade. Tanto essa parte do respeito, ela precisa ir do lado dessa objetividade, que eu acho que às vezes a gente perde muito tempo. Que bom que não existem mais aquelas reuniões presenciais gigantescas, a gente pode fazer online, você ficar olhando pro... vamos fazer uma reunião de evento, junta toda a turma. O lacinho da mesa vai ser assim que vai prender o talher e tudo, até chegar na sua parte já era. Então acho que a gente precisa ser mais objetivo, não ter tempo para perder e ser pragmático nesse sentido. Isso eu gosto disso, lá fora é bem assim, Inglaterra, Europa é bem assim, gosto disso, sem ficar magoadinho. Exatamente. Mas melhorar também o respeito. A pessoa você só vai entender se eu for falar, Dani, eu não quero isso aqui, eu quero isso aqui. Se você tiver certeza que eu tô te respeitando. Sim. E esse respeito no dia a dia é uma conquista também. Não, eu não tenho dúvida, até porque muitas vezes a gente tem essa atitude um pouco mais firme, que eu falo, que é uma questão de a gente não perder tempo, da gente ser mais objetivo e ser mais firme. E tem os dodói. Tem os dodói que falam, é o jeito que ela falou comigo, ela não devia ter falado assim, não sei o quê. Mas se a pessoa tiver certeza que você está no mesmo time, quando você está jogando futebol, você não fala... Por favor, meu caro companheiro, você pode passar esse objeto esférico que está no seu pé para mim, porque eu estou numa posição mais favorável para fazer um gol? Vamos, produção. Você vai lá, vai! Vai, pi! Passa a bola para mim, seu pi! Exatamente. E daí você ganha. Você tem que saber, você tem que ter certeza que você está no mesmo time. Para isso você tem que ter confiança e ter o respeito de em todos ali da equipe. Com certeza, de fazer acontecer, né? A gente tem essa necessidade, né? De ter todos trabalhando juntos ali. A gente tá chegando nos minutinhos finais aqui, passa muito rápido. Uma delícia, né? É muito gostoso, né? Porque a gente começa a entrar e acho que a gente meio que vai viajando. Você vai falando, eu vou lembrando de algumas coisas, tá? E aí surgem outras perguntas. Eu fiz pauta com você e nem segui ela à risca aqui, porque flui, né? Eu também pensei em algumas coisas para falar que eu já esqueci. Já esqueceu, mas normal, isso acontece porque flui, né? Vem o papo legal, e as curiosidades, né? E como que tá agora? Projetos futuros? Eu sei que você tá trabalhando bastante essa questão também de compartilhar conhecimento no Instagram. Aproveita a falar, vou deixar o Instagram dele aqui para vocês conhecerem mais o trabalho do Silvio, entender esse mundo, né, de direção, para vocês saberem aonde encaixa, né, esse profissional na hora de contratar, a necessidade. Então, fala um pouquinho mais disso. Olha, isso é uma coisa que durante a pandemia eu fiz parte de alguns projetos para dar workshop sobre direção artística. Eu fiz um workshop legal que chamava do presencial ao online, principalmente para pessoas que tinham seu trabalho, principalmente artísticos, que faziam presenciais, uma pessoa que toca viola lá no interior. Como que ela vai conseguir mostrar bacana isso num vídeo? Então, o tipo de som que tem que usar, usando o próprio equipamento, que tem o celular, enquadramento, a iluminação, fotografia, conceito. E eu gosto de dar esse tipo de workshop. Então, ao invés, daí eu peguei esse projeto e comecei a fazer pílulas e colocar ele no Instagram, de uma forma divertida. Sabe a diferença de um diretor técnico e artístico? Faço uma enquete. Daí eu explico um pouquinho. Daí é claro que daí vários amigos que participam, que trabalham aí com a gente, acabam falando, dando palpite, tiram sarro, o que é legal. O mais legal é incentivar o bate-papo e mostrar que é uma coisa que existe, que é importante e que eu acho que se eu pudesse fazer um projeto para turma de ETEX de 2º grau, para mostrar que o mundo de eventos é um mundo possível, interessante, eu acho que é uma saída profissional e social muito importante, que a pessoa se preparar. O que eu vou fazer? Tá ali no 2º grau, uma pessoa que está no METEC, numa escola estadual, ela pensa, eu vou trabalhar na minha empresa, eu vou seguir uma carreira, talvez eu tenha um sonho de ser advogado, vou fazer administração. Ninguém sonha em trabalhar com eventos. Tá nessa época fala assim, não, eu vou me preparar para trabalhar com eventos. Porque muita gente, a gente falou no começo, caiu de paraquedas, sem querer, no evento, né? E não, tinha que ser uma coisa assim, que se a gente angariar, tem gente com tanto talento e evento em qualquer área. A gente precisa de gente com muito talento, mesmo de produção, o que for. Tem que ter aquela visão artística, tem que ter essa curiosidade. Isso, como eu acho que daqui a pouco a gente não vai ter mais empregos, né? A gente vê todas as palestras, em todos os eventos que a gente faz, a gente não vai ter mais empregos, mas a gente vai ter trabalho. Mas a gente precisa ter pessoas preparadas para esses trabalhos. Sim. Eu acho que trabalhar em evento é uma coisa que pode fazer
parte do futuro de muita gente aí. Não, com certeza. E essa é a minha luta diária. Eu falo que eu tenho uma missão que é de transformar o mercado de eventos, né? E transformar de que forma? Fazendo com que as pessoas entendam que, de fato, é sério, sabe? A gente sair dessa informalidade, precisa ter capacidade profissional, a pessoa precisa buscar conhecimento. E quando eu falo conhecimento, por exemplo, eu tenho um curso de eventos de produção. E aí eu falo, não, você não tem que estudar só isso. Vai estudar sobre economia, gestão de pessoas, sabe? Vai estudar línguas, tantas outras coisas, né? Entender como funciona o trabalho dos outros profissionais. E a ideia com o canal aqui é justamente mostrar isso. Tem que ser, é isso aí. Você tem um monte de coisa para estudar, né? Eu fiz curso do que você possa imaginar nesses anos, desde mestre cerimônia, a escrita de roteiro, a de como falar em público, porque como você vai treinar uma pessoa para falar no palco se você não sabe disso? Exato. Como eu vou falar direito com um técnico de luz, um técnico de som, um técnico de vídeo, se eu não entendo da técnica deles, se eu não sei como funciona? Então, até o respeito que eles têm por você fica melhor. Sim. E também, por exemplo, eu vou trabalhar numa empresa farmacêutica. Eu estudo um pouco da empresa. Eu vou lá no LinkedIn dos diretores que vão falar. Então, quando eu vou falar com a pessoa, eu sei que a pessoa vai lá esquiar toda semana, todo ano, em Ushuaia. Então, você tem conteúdo para conversar. Então, você criando essa empatia, você tendo conteúdo, você cria confiança. Tendo essa empatia, você cria confiança, o que vai te facilitar. Porque uma pessoa só vai fazer aquilo que for melhor para ela. Não adianta falar, Dani, faz isso que é melhor pro programa. Não, você vai fazer se for melhor para você. O que faz sentido para você. Então, eu acho que você fala, a gente tá falando de direção artística, a gente tá indo para essa parte, né? E eu tô fazendo uma pós de filosofia também, eu gosto disso. Porque, assim, a gente trabalha com pessoas. As pessoas estão ali. É ao vivo, a cores, não tem volta. Então, é isso que a gente tem que dar importância para a pessoa. Se a pessoa tiver à vontade, quem estiver assistindo vai entender melhor o conteúdo. E a empresa que está investindo dinheiro nisso vai ter o seu resultado. Porque é um investimento grande, um evento, não é algo barato. Então ele tem que ter um sentido, tem que ter um resultado. Não pode ser, fiz um evento e foi legal. Aí qual que é o resultado? Sim, com certeza. Não, e tá aí, gente, uma resposta que vale para todos os meios aí, todas as possibilidades de se trabalhar com eventos. Não à toa um grande profissional, tão requisitado, a gente tentou tantas vezes gravar, né? Ele não dava e não batia, até que hoje deu. E um cara renomado, fazendo eventos nacionais e internacionais, e tem muito conteúdo para passar para vocês. Dani, obrigado. Eu fico muito feliz. Parabéns pelo seu programa. Obrigada. Que tenham bastante temporadas. Amém. E espero que quem esteja assistindo que possa vir trabalhar em eventos, que a gente precisa de cada vez mais gente mais bacana ainda. Exatamente. Silvio, muito obrigada pela participação, por ter vindo e compartilhado com o pessoal. Galera, é isso. Um episódio riquíssimo aqui em conteúdo, com alguém que tem uma vasta experiência, que vocês vão pesquisar aí depois nos links que eu vou deixar aqui. E não se esqueça, né, de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, levar esse conteúdo a mais pessoas e sempre fazer os comentários aqui para que eu possa trazer mais pessoas e levar esse conteúdo adiante. Muito obrigada pela sua audiência. Até o próximo episódio. A gente se vê. Um abraço. Vamos, produção. Vamos, produção. Valeu. Tchau, tchau.